Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo. Uma excelente noite para quem está assistindo essa palestra ao vivo, para quem vai assistir ela depois, sinta-se muito bem-vindo também, sinta a energia, a harmonia que emana deste momento, que as luzes de Deus recaiam sobre todos nós, porque é uma honra podermos estar aqui juntos estudando Jesus, lembrando dos seus ensinamentos, desse nosso divino mestre, para que possamos ser um pouco melhores, possamos ir lapidando esse nosso coraçãozinho, possamos ir desapegando das coisas que nos levam ao mau caminho e evoluindo em conjunto, melhorando, nos aperfeiçoando com a ajuda dessa doutrina consoladora e maravilhosa que é o Espiritismo. Essa noite vamos estudar o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que escancara as revelações, a religião e Deus para as nossas vidas através de Moisés, Jesus, através do Espiritismo, do Consolador prometido, e hoje estudando a aliança entre ciência e religião, o item 8 deste capítulo. Para começar a nossa conversa, eu queria começar com uma seguinte pergunta para reflexão. Será que a ciência e a religião, elas são realmente inimigas, como muitos acabam pensando? Será que para acreditar em Deus é preciso abrir mão da nossa razão? Será que para sermos pessoas mais racionais é preciso abandonar a espiritualidade? Ou será que o verdadeiro problema ele está justamente na forma como nós compreendemos esses dois caminhos? Para Allan Kardec, ele colocou, inclusive no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma frase que, para mim, resume toda essa nossa reflexão de hoje, que a gente poderia resumir a palestra simplesmente nesse tema, mas daria aqui uma palestra talvez de horas, a gente discutindo essa questão entre ciência e religião. Ele diz que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana, e que uma revela as leis do mundo material, e a outra do mundo moral. E ainda Kardec vai completar essa ideia com mais profundidade, dizendo que, tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Eu gostaria aqui, portanto, que a gente pudesse terminar a palestra de hoje com uma ideia bem simples. O Espiritismo não nasceu para que a gente escolha entre ciência e religião. Ele nasceu dentro da proposta de Kardec para, de certa forma e com toda a razão, aproximar ciência e religião. E talvez justamente aí esteja uma das grandes originalidades, uma das grandes diferenças da doutrina espírita. Porque durante muito tempo da história da humanidade, a ciência e a religião elas caminhavam juntas e até se confundiam. Afinal, durante boa parte da vida do homem, as coisas eram explicadas através da religião, através da fé, através da ideia de que existe uma divindade, que essa divindade é detentora das leis naturais e ela vai administrando a nossa vida e as coisas que acontecem, a forma que ela vai entendendo essa divindade. Mas também houve vários momentos que elas se afastaram. Por exemplo, quando a ciência começou a descobrir algumas coisas que a religião ainda não tinha respostas, e o que acabou sucedendo é que cada uma passou a olhar para o mundo de forma exclusiva, de forma individual, a sua própria perspectiva. A ciência vinha com a ideia de que é preciso observar, experimentar, medir, comprovar e comparar a teoria. E a religião, por outro lado, vem com a ideia de que é preciso crer, confiar, seguir, com uma certa tradicionalidade, principalmente a religião mais primitiva e também a religião mais antiga. E o problema, ele surge, ou surgia talvez, simplesmente na ideia de uma acreditar que a outra mente e a outra tem a verdade. A ciência que teria a verdade absoluta e a religião que seria enganadora, ou a religião acreditar que a verdade universal seria o que está de fato nas escrituras sagradas e que a ciência não poderia evoluir o pensamento do ser humano. Kardec identifica exatamente esse problema aí no item 8
do Evangelho segundo o Espiritismo que a gente estuda hoje, e ele fala do excesso de exclusivismo, ou seja, é uma expressão que é bastante atual, que diz que a ciência tomaria para si exclusivamente a ideia da verdade, assim como a ciência também o faria. E o problema aqui é que a ciência vai trazer aquela ideia de que só existe aquilo que é possível comprovar, enquanto a ciência diz que a gente precisa acreditar e não ficar pensando demais. E a religião, né, diz que a gente precisa não pensar, mas acreditar. E aqui é preciso talvez abrir mão de algo que o ser humano tem e que faz nós diferente dos outros animais, que é a razão, a inteligência. Porque os animais que, na nossa ideia, não pensam, eles não têm essa diferença e o ser humano tem. E quando eu vou deixar que a ciência ou a religião estejam exclusivas, eu acabo abrindo mão da razão, porque afinal a ciência mesmo já se comprovou ao longo das eras que é mutável, algo que a gente acreditava num certo tempo, depois foi comprovado que era diferente, tal qual a Terra no centro do universo ou o próprio Sol no centro de todo o universo, bem como a religião, ela tem evoluído bastante no intuito de legar ao homem a Deus e na espiritualidade. Então, a ideia, talvez, do Espiritismo é trazer uma ideia de fé raciocinada, fé com razão. Ou seja, o homem usar a ciência para compreender o mundo material e utilizar a razão para investigar o mundo espiritual. E a gente tem que fazer uma certa pergunta nesse momento, né? Por que o Kardec vai afirmar que a ciência e a religião não podem se contradizer? Porque ele traz isso na leitura. Porque se a gente for parar para pensar, elas estão analisando o mesmo mundo, a mesma realidade, em diferentes eras, mas em tese a mesma estrutura. Logo no início ali do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os espíritos o que é Deus. E aí os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E essa definição é muito interessante, porque você observa que Kardec, na sua pedagogia, ele não vem aceitando qualquer resposta, e os espíritos sabem que eles estão codificando uma doutrina consoladora, eles não poderiam colocar Deus naquela ideia de um homem em algum lugar, decidindo o destino de tudo. E sim, eles entendem Deus como uma inteligência suprema, uma causa primária. Então aqui a gente está diante de uma visão racional, mas divina do que é Deus. E isso nos acaba trazendo um outro questionamento, né? A ciência vai encontrar, o que a ciência vai achar quando ela estuda a criação? Porque quando a ciência estuda a criação do universo, sobretudo a formação da nossa Terra, ela não encontra uma desordem, ela não encontra irregularidade. Ela encontra leis, ela encontra padrões, ela encontra relações de causa e efeito, matemática, estrutura, equilíbrio. Ela encontra sistemas extremamente complexos e funcionando de forma integrada e cíclica. Então a gente estuda a gravidade, eletromagnetismo, leis químicas, genética, as células do corpo humano, as estruturas do universo. E quanto mais a gente avança no conhecimento científico, mais a gente percebe que um criador é que fez isso, que uma inteligência suprema é que fez isso. Não foi o homem que criou a gravidade, ele a descobriu. Não foi o homem que criou a eletricidade, ele estudou as suas leis, descobriu como a energia é gerada, como ela pode ser manipulada e nos deu a luz. A ciência obedece a leis, e essas leis naturais têm que ter uma origem divina. Afinal, se eu posso talvez entender Deus como a natureza, assim como muitos que estudam a ciência consideram que talvez um criador possa ser um princípio criativo e não uma criatura. E justamente desassociando Deus de criatura, os espíritos nos respondem que Deus é inteligência suprema e causa primária. Então, se Deus é causa de todas as coisas, as leis que regem a natureza também são parte da obra de Deus. Então existe algo assim muito bonito nessa visão, que quando a ciência descobre uma nova lei, ela está descobrindo Deus. Olha que maravilha o complemento que a ciência pode fazer à religião e a religião à ciência por consequência. Mas aqui vai surgir uma questão muito importante. Quando a gente diz que o espiritismo, por exemplo, ele tem um aspecto científico,
O que a gente está exatamente querendo dizer? Porque a gente fala que o espiritismo é ciência, fé, que é religião, e filosofia. O que tem a ver a ciência para o espiritismo? O Kardec, por exemplo, era um cientista, porque ele era um pedagogo, ele era um estudioso e professor. Então, logicamente, que ele tinha uma ideia de ciência. Mas Kardec não codifica o espiritismo sendo um compêndio de leis de física, química, biologia, matemática, porque esses conceitos de ciência já existiam na época de Kardec, com algo a evoluir, mas já existiam bem consolidados. Algo que não estava consolidado era a ideia do estudo do espiritual, ou, por exemplo, dos fenômenos que aconteciam na França, das comunicações mediúnicas e das mesas girantes, que Kardec foi estudar aprofundadamente com o conceito científico, com teses científicas e com a capacidade de provar que os fenômenos não eram gerados pelos médiums, e sim pelos espíritos, por forças invisíveis que administravam a matéria, tal qual ao seu belo entendimento e capacidade, para que o fenômeno pudesse acontecer e escancarar para o mundo todo a vida depois da vida. Então, o espiritismo, ao mesmo tempo, é uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Kardec observou os fenômenos mediúnicos, estudou este fenômeno e compendiou com as respostas dos espíritos a codificação espírita. Então, quando a gente vai pensar no método de Kardec, é um método científico. Então, quando Kardec vai simplesmente entender as mensagens dos espíritos, ele simplesmente não entende assim, ó, o que estão se falando é verdade, pronto, acabou. Não, ele comparou, ele classificou, ele organizou, ele analisou, ele investigou, ele questionou, inclusive com um método científico de revisão de pares, onde os médiuns eram colocados à prova, tal cada qual no seu lugar, mas as suas comunicações para observar se elas eram verdade, para aí entrar na doutrina codificada. Então, ele, naquele momento, ele não atribuía, por exemplo, uma ideia absoluta de uma única manifestação intelectual ou espiritual. Ele ia fazendo a comparação. E aí que é a importância de entender que Kardec sabia que os espíritos poderiam se enganar e enganar a Kardec, que os médiuns poderiam também se enganar e enganá-lo, que o conceito religioso da época poderia contradizer algo que estaria sendo estudado, e a mesma forma que esse estudo poderia contradizer algum conceito religioso ou científico da época. Então Kardec é tão extraordinário no seu pensamento que a princípio ele não cria o espiritismo como uma religião. Ele até evita dizer que o espiritismo é religião e o trata de doutrina. Mas o espiritismo a gente sabe que ele tem ciência porque foi feito cientificamente, comprovando alguns fenômenos espirituais e magnéticos que ficavam ao conceito do mistério, da mistificação de fenômenos que são orgânicos, que são materiais. Nenhum fenômeno mediúnico acontece sem algum elemento que está presente na Terra. Um médium encarnado, um objeto que existe. Então, tudo que existe aqui tem sentido científico. Já é religioso porque existe a natureza do religare, de relembrar ao homem que ele é filho de um Criador e que esse Criador nos ama. E um conceito filosófico, porque ele vem trazer um estudo da sociedade e do convívio que pode embasar o homem a ser melhor. Então, Kardec era aquele tipo de que precisava ver para crer, né? Não acreditava só o que estava dizendo, é tipo Tomé. E isso nos leva a um outro ponto. Qual que é a relação do espiritismo com a razão? E ela é gigante, porque o espiritismo ele não pede para que o indivíduo desligue o cérebro para entrar dentro da casa espírita. Pelo contrário, Kardec pediu: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então ele convida o homem a pensar, a questionar, a estudar, a comparar, a compreender, a analisar o fenômeno espírita, assim como a ciência e a religião. E é exatamente por isso que existe dentro do espiritismo a ideia de fé raciocinada ou racionalizada. O capítulo 19, por exemplo, do Evangelho, vem trazer a diferença entre a fé cega e a fé consciente. Porque a fé cega, ela aceita tudo.
A raciocinada, ela busca compreender a existência, ela busca entender se algo é verdadeiro e se a gente não precisa ter um método para investigá-lo, porque mesmo a ciência, de vez em quando, ela se contradiz, porque talvez eu ainda não tenha o método científico apropriado para desmistificar alguma coisa. À medida que a gente vai evoluindo, vai se comprovando aquela questão, que se ela é certa ou se ela deve ser substituída. Na ciência não existe certeza, e sim a incerteza. Então, a ciência constantemente ela se prova e reprova e se contradiz para que o pensamento científico possa continuar evoluindo. E por que não a religião também fazê-lo? O que não dá para contradizer é a existência de um Criador que é princípio, causa primária e inteligência suprema. Agora, todo o restante do pensamento, da inteligência, ele vai evoluindo assim como a gente também vai evoluindo. Então, muito provavelmente, uma existência menos etérea, aliás, mais etérea e menos material, a ideia de muitas coisas que a gente tem aqui na Terra pode mudar, como do magnetismo, da gravidade, da eletricidade, porque isso deixa talvez de fazer tanta necessidade para a nossa evolução, à medida que nós vamos entrando em eras mais evoluídas, que o homem não precise tanto de ser material. A ciência pode até nos dizer como uma coisa acontece, mas muitas das vezes ela não vai responder sozinha. Porque, por exemplo, por que a gente existe? A ciência não tem essa resposta. De onde que a gente veio? Para onde que a gente está indo? Por que estamos aqui? E, principalmente, por que a gente sofre? Por que existe diferença tão grande entre as pessoas? Por que uma criança, sem ter feito nada, nasce com uma condição genética de dificuldade que um adulto não tem? Qual o objetivo da vida? O que acontece depois que a gente morre? Por que a gente tem liberdade para decidir as coisas que a gente tem que fazer, o livre-arbítrio? Por que é que somos responsáveis por nossas escolhas? E aí que a doutrina espírita ela é consoladora e filosófica, porque o livro dos espíritos tem algumas respostas que a ciência ainda não conseguiu encontrar, mas que traz com uma linha de raciocínio tão bem aprofundada, sistematizada no conceito científico, que fica difícil refutar, mesmo Kardec deixando o caminho aberto, porque ele disse que quando a religião, a doutrina espírita, se contradizer à ciência, podemos ficar com a ciência, porque o espiritismo ele está evoluindo até hoje, porque ele é uma ciência definida e codificada, já com as suas capacidades de moldar o homem à medida que o homem vai evoluindo. Não é preciso reescrever Kardec, não é preciso reestilizar Kardec, é preciso estudar novamente Kardec, porque a doutrina espírita é tão avançada para a época que ela foi codificada, que hoje a gente ainda não alcançou o pensamento conceitual, filosófico e científico que os espíritos nos trouxeram, da mesma forma que a gente não alcançou o que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás. Então, se o homem puder ficar nessa ideia de que a ciência precisa se provar, a religião precisa se provar, muito mais eu preciso me provar, porque é eu que estou em prova e expiação. É eu que preciso ir atrás da minha resignação, da minha salvação. Mas a ciência e a religião não precisam andar sozinha. A ciência pode complementar a religião e a religião complementando a ciência, da forma que a doutrina espírita vem nos trazer, o fenômeno despertando a investigação gerando conhecimento e o conhecimento provocando a reflexão nos trazendo a filosofia e a filosofia nos trazendo a transformação moral, que é a religião. Aqui surge então talvez a ideia mais de que a gente possa pensar, porque Kardec ele disse, ele evitava trazer o espiritismo como religião, até porque o evangelho, por exemplo, o primeiro nome foi a imitação do evangelho à luz do espiritismo, depois que se ficou conhecido o evangelho segundo o espiritismo, porque ele evitava até mesmo de trazer o evangelho como um estudo da Bíblia, era muito mais uma ideia trazida pelos espíritos e pelo codificador, que é o próprio Kardec e seu grupo de médiuns estudiosos, dos ensinamentos do Cristo à luz de uma moral de espiritualidade, de reencarnação, de vida depois da vida, vidas sucessivas em evolução. Porém, ele acaba dizendo que o espiritismo é de fato uma religião porque ele traz a ideia de ligação, de comunhão, de fraternidade com Deus e entre os homens. E isso é religião. Mas ele não é uma religião por causa dos dogmas, da forma, do sacerdócio. O espiritismo é religião pelo ato direto do religare a vida espiritual
e a Deus, nosso Criador. Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Observe que Jesus escolheu a palavra verdade. Jesus não disse assim, ó, conhecereis aquilo que você imagina que é a verdade e ela vai te libertar. Ele disse a verdade, no singular, inclusive. E qual é a verdade? A verdade que temos é a existência de Deus, o nosso Criador. Então, se eu entendo a verdade e começo a respeitar a verdade de um pai que me ama, me dá chances de me resignar e de ser melhor, por que é que eu não estou seguindo essa ideia tal qual eu sigo a ideia da verdade da ciência? Porque a ciência traz algumas verdades. Por exemplo, existe o oxigênio e a gente respira, e é um movimento orgânico do nosso ser irracional. Só que aí a gente pode entender, talvez, que a mesma energia magnética que unem as moléculas de oxigênio, os átomos que formam o oxigênio, que formam a molécula da água, que forma a molécula do hidrogênio, esses átomos, a mesma gravidade, a mesma energia que os unem está presente até mesmo no nosso pensamento, no raciocínio magnético que o nosso cérebro tem. Então, se todas as coisas são formadas de um princípio gravitacional e magnético, por que não atribuir essa criação diretamente à criação divina de Deus e às suas leis, tal qual é explicado no Livro dos Espíritos, quando eu vou trazer ali, né, o Kardec, eu vou estudar ali, né, Kardec vai trazer as leis morais, a lei de evolução, a lei de trabalho, progresso, causa e efeito e por aí vai. E talvez a pergunta mais bonita do Evangelho segundo o Espiritismo, que embasa a conversa entre ciência e religião, é a pergunta 621, Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. E os Espíritos nos respondem que é na nossa consciência. Observando que a doutrina não coloca a lei de Deus fora de nós, e sim ela nos limita à nossa dimensão interior. Afinal, aonde deve acontecer a transformação do homem? É no interior do homem. A reforma íntima deve acontecer no nosso coração. E talvez aí seria onde a religião e a ciência se encontram de maneira ainda mais profunda. Porque a ciência estuda o mundo, a filosofia interpreta o significado e a religião pergunta o que você vai fazer com o que você descobriu. Se com a ciência evoluída o homem está evoluindo moralmente, não só intelectualmente. Uma pessoa pode conhecer profundamente a física, a matemática, a química e continuar sendo moralmente desequilibrada. Ele pode conhecer a medicina aprofundado, mas não ter nenhuma compaixão. O médico que estudou anos, anos e anos, mas não tem interesse em que as pessoas vivam com mais alegria, vivam com a condição melhor. Um médico que talvez não tenha interesse, mesmo tendo estudado a medicina profundamente, em desenvolver o homem para que ele tenha uma vida melhor. Para compreender o universo, que a ciência existe, ela vai precisar se unir à religião para entender a criação. E o homem não vai adiantar que ele saiba, ele precisa se tornar. Por isso que não adianta que a gente fique aqui no centro estudando as leis divinas, estudando Jesus, lendo parábolas, lendo a codificação, se nós não temos interesse em evolução. A ciência vai ampliar o nosso conhecimento sobre a realidade, sobre a matéria. A filosofia vai ampliar a nossa compreensão, o nosso conhecimento sobre o sentido da realidade, que a ciência está estudando. E a religião amplia a nossa responsabilidade diante da realidade. Então percebe que ciência, filosofia e religião se complementam. E o Espiritismo, por ter essas três nuances, ele traz uma ideia consoladora de sentido para a nossa vida. Porque quando a gente pergunta qual o significado de possuir essa vida, o Espiritismo vai responder o motivo, a razão de onde a gente veio, para onde a gente vai, mas ele vai nos fazer uma pergunta. Como estamos utilizando essa nossa vida? E essas respostas são necessárias para a nossa evolução. Porque de nada adianta nós estarmos estudando a imensidão do universo, entendendo a complexidade das leis divinas, a organização de tudo, se nós não estivermos cumprindo o que Jesus nos pediu, que é amarmos uns aos outros e muito mais, amarmos como Ele nos amou.
O Espiritismo vai investigar o fenômeno, a relação entre o mundo material e o mundo espiritual, e por isso ele é ciência. Vai procurar compreender as consequências e responder às questões de complexidade da existência, por isso ele é filosofia. E vai, nessa ideia filosófica, apresentar para nós o porquê precisamos ser fraternos, o porquê da caridade, o porquê da comunhão dos pensamentos e a transformação moral do homem. Mas não são 3 espiritismos, é um só, é uma codificação, é um conceito, o conceito ligado à palavra amor, mais bem traduzido na palavra caridade. E aqui a gente já chegando para o final da nossa palestra, depois de tudo que a gente falou aqui nesses poucos minutos, porque como eu disse, daria uma palestra talvez de horas, com perguntas e esclarecimentos, e até umas questões um pouco mais complexas que eu, e talvez nem os mais bem letrados e versados na ciência e na religião conseguiriam responder, porque tem muito ainda a estudarmos, tem muito ainda a evoluirmos, e graças a Deus que ainda tem, porque a gente sabe o quanto a gente é pequenininho na escala de evolução, o quanto a gente tem ainda que aprender, e que bom que nós já encontramos e já estamos no caminho do estudo, que possamos continuar assim, porque afinal a principal ideia entre ciência e religião seria entender se adianta descobrir novas galáxias, novos planetas, vida fora da Terra, o porquê que as coisas acontecem, ou facilitar a vida do homem para que ele tenha mais conforto, viaje com mais facilidade, alcance outros caminhos, se nós não aprendermos a amar. Do que vai adiantar, do que vai servir todo o conhecimento adquirido? A gente pode conquistar todo o mundo exterior, mas a complexidade de descobrirmos nós mesmos, quem nós somos, como vencer os nossos vícios, como valorizar e engrandecer e crescer as nossas virtudes. Conhecer o universo sem esquecer do espírito que habita em mim. Conhecer a matéria sem esquecer a minha alma. Conhecer a razão sem abandonar a minha fé. E ter uma fé inabalável que não abandone a razão. Kardec afirmou que a ciência e a religião são 2 alavancas da inteligência humana. E para a gente completar e finalizar o estudo de hoje, que a gente possa entender de fato o que estamos fazendo com a oportunidade que recebemos de existir aqui na Terra. Jesus trouxe o amor. A ciência oferece a reflexão. O Espiritismo procura aproximar as dimensões sobre a luz da razão e da fé. Estudando Jesus, estudando a vida, estudando o motivo, a razão das coisas, as leis de Deus e a ideia da criação, da evolução da Terra, da evolução do homem, do pensamento inteligível que nos trouxe até aqui e de como continuaremos o usando para evoluir as nossas vidas, para evoluir o nosso conforto, para estarmos mais cientes de tudo que existe, das coisas materiais, mas principalmente de como utilizaremos esse conhecimento, essas ideias para melhorar a vida do outro, para ser mais caridosos, para amarmos mais e para, de fato, nos encontrarmos numa situação muito melhor do que a que estamos agora. E que o homem de ontem se esteja espantado com o homem de hoje. Assim como o do futuro vai olhar para trás e perceber o quanto evoluímos na matéria de nos amar. Jesus possa abençoar a todos nós, possa abençoar a nossa vida, possa iluminar o nosso caminho. Que Ele esteja conosco hoje e sempre. O meu muito obrigado pelo seu tempo, a sua paciência em me ouvir e pela sua ajuda em estudarmos juntos essa maravilha que é a religião e a ciência à luz da doutrina espírita. A minha gratidão, que Jesus nos abençoe hoje e sempre e até nosso próximo encontro. Que assim seja.